Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 11 de maio de 2025, vamos ver, através do tarô, o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana, quem está fazendo o seu ano novo pessoal através das runas. E em seguida responderemos a pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma questão, uma pendência objetiva direcionada que vocês vão resolver essa semana e o baralho cigano vai dar a orientação e encerraremos com uma mensagem com o Yoga. Então vamos lá, pedindo aí o ancoramento da linha dos anjos, né? Esse tarô que a gente vai fazer aqui a roda zodiacal, dar a orientação, é um tarô que tem o sincretismo com os orixás, né? Então, um tarô diferente aí. Vamos pedindo o ancoramento de todos os orixás aí, femininos, masculinos. Vamos embaralhando o tarô. E vamos ver aí o que o tarô aconselha essa semana para todos os signos do zodíaco. Vamos lá. Vamos abrindo a roda zodiacal com o tarô dos orixás. Vamos lá. Vamos começar pelo primeiro signo da roda zodiacal, Áries. Os arianos, sai a carta do tarô número 20, né? A carta do julgamento. Então, o próprio nome diz, o julgamento. O juiz vai proferir um julgamento. O que ele vai? Ele vai dar uma sentença, ele vai resolver aquela questão, aquela briga, aquela lide. Ele vai colocar um ponto final naquela situação. Então, a palavra-chave é resolução. Então, provavelmente os arianos vão conseguir resolver as coisas que estão pendentes. É uma das 3 cartas dos arcanos maiores que falam do passado. Então, tragam as questões pendentes do passado, né, e resolvam. Essa carta é colocar os pingos nos is, resolver as questões. Ela tem uma regência de comunicação, então vai estar bom para diálogo, vai estar bom para conversa, vai estar bom para resolver questões familiares. Essa carta ela fala de questões familiares. Ela é uma carta mediúnica que traz inspiração, a inspiração tipo de mediunidade que vem de fora para dentro, traz inspiração para que vocês consigam resolver as coisas, mas a dica é essa, né? É aquela questão lá que você tá com uma preguiça de resolver, que vai dar um trabalho, traz aquilo e resolve, né? É um período de pegar a experiência do passado e ir resolvendo, porque qual é a palavra-chave do julgamento? Colheita, merecimento, recompensa. A partir do momento que vocês resolvem as pendências do passado, com diálogo, com conversa, vocês vão colher os bons frutos. Essa carta ela traz um amadurecimento, certo? E vamos para o pessoal de Touro, vamos para os taurinos. Os taurinos, sai a carta número 10 do tarô, a carta da roda da fortuna, uma das 3 cartas dos arcanos maiores de grande movimento do tarô, né? Então traz um período de mudança, toda mudança causa um período de instabilidade, né? É uma roda, uma hora está embaixo, outra hora está em cima, uma hora está embaixo, outra hora está em cima. Então qual é a dica para os taurinos essa semana? Como agir nesses momentos de mudança que causam instabilidade? Se centra, haja como se você fosse uma telespectadora. Para quê? Para fazer a roda girar para o lado que você quer, para fazer a mudança ser a seu favor. Então nesses momentos de mudança que causam instabilidade, vocês têm que sair de cena, agir imparcialmente, agir com ligeireza. Essa carta ela é rápida e ela é uma carta de agir com praticidade.
Então é um período que vocês têm que ter praticidade. É uma carta forte do destino, é o destino em ação. O destino coloca as coisas no eixo e traz momentos inesperados de sorte. Essa carta ela traz sorte, momentos inesperados. Por isso que vocês têm que agir imparcialmente, ver aquilo, né, com o pé no chão, até para perceber que o destino está trazendo uma oportunidade para vocês transformarem as coisas. É uma carta de início transformador, é uma carta de evolução. Então trabalhar rapidamente com praticidade, né? Colocar toda a sua experiência do passado em prática para transformar as coisas e evoluir. Sorte e o destino colocando essas situações aí para melhorar, né? E vamos para o pessoal de Gêmeos. Os geminianos, sai a carta da justiça. A carta da justiça, ela é uma das 3 cartas de corte dos arcanos maiores, né? Qual é a imagem? Ó, a imagem aqui da dama da justiça. Eu tenho até aqui a imagem da dama da justiça, ó lá. Numa mão ela tem uma balança, na outra mão ela tem uma espada. Então é um período dos geminianos usarem essa balança aqui, ó. Pesa. Esta pessoa, esta situação vale a pena? Se não vale, espada da justiça. Corta, né? Essa aqui é a dama da justiça. Então é uma carta de corte. Então, a palavra-chave dessa carta é separação, é separar, é cortar o que está bagunçando. Essa carta é a carta mais quadradinha do tarô, é a carta da ordem, da regra, da disciplina, é o colocar ordem no galinheiro no ditado popular. Mas às vezes, para a gente colocar ordem no galinheiro, né, tem que meter a espada. Essa carta não é carta sessão fofura, ela é uma carta mental, ela é uma carta lógica, ela é uma carta racional, ela é 0 de coração, ela é o gelinho do baralho. Ela tem uma pedra de gelo aqui, mas ela é toda mental, estratégica e lógica. Então, uma semana de vocês serem mais lógicos. E tudo que for importante, nada verbal, nada informal, nada de boca, tudo documentado, né? A justiça é uma carta número 8. Ela traz o poder. Ela traz o poder, o número 8, de oportunidades para segurança, estabilidade. É uma carta fixa. Vê as coisas com realidade, pé no chão. Ela é uma carta que oficializa relações, né? Uma carta de honestidade. Ela é uma das 4 cartas da moral e ética. Então ela faz a oficialização de relações, mas tem que cortar e usar a cabeça para o que não tá bom, né? E aqui para o pessoal de Câncer, os cancerianos, sai outra carta de corte dos arcanos maiores, né? Aliás, aqui já vendo a mandala, sai todas as cartas de corte essa semana. E os cancerianos tiraram a carta 13 do tarô, a carta da morte. Cancerianos, é um período de cortar as coisas que vocês estão fazendo aí que não está tendo retorno, sabe? Já bateu lá 80 vezes na mesma porta, a porta não abriu? Corta. Então a morte, ela fala que às vezes os cancerianos essa semana, em algumas situações, vão ter que mudar o padrão de comportamento, o jeito de falar, o jeito de agir, para cortar situações que estão presas, que estão amarradas, né? Qual é a carta número 12? A carta anterior da carta da morte é enforcado. Então, a morte, que é a carta 13, a carta seguinte, ela corta o enforcado, ela corta aquele nó, aquele sacrifício, né? Aquela coisa que não vai para frente. Então, é uma semana de transição, que os cancerianos têm que mudar o padrão de comportamento para cortar a coisa que não está indo para frente, a coisa que não tem retorno, né? Então, uma carta que traz esse período de transição, de mudança radical, né? A morte fala, é loucura achar que vai ter sempre o mesmo padrão de comportamento e vai ter um resultado diferente. Não, se você tiver sempre o mesmo padrão de comportamento, você vai ter sempre o mesmo resultado. Então muda o teu padrão de comportamento para mudar o resultado, certo? É uma carta de transição aí, de mudança radical para os cancerianos. E vamos para os leoninos? O pessoal de Leão, sai a carta número 1 do mago. O 1 já dá a dica, iniciando projetos, inserindo na rotina, né? O mago fala disso, inserindo na rotina coisas novas, né? É uma carta de mostrar as habilidades, uma carta de comunicação, é uma carta mercuriana, né? As coisas acontecendo rápido, uma carta de diálogo e de convencimento. Então mostre suas habilidades. Então os leoninos vão ter a oportunidade, né,
De através do diálogo, da conversa, né, vender seu peixe, né? E espiritualmente não precisa nem falar, né? Olha o nome da carta, o mago. Então os merles de luz, os magos de luz, né? Realmente trazendo a luz para vocês começarem projetos, tendo uma proteção espiritual para mostrar as habilidades, para conversar, para vender seu peixe. Essa carta é a carta do vendedor. Então, quais são as duas cartas de comunicação que saem? A carta do julgamento, que os arianos tiram o julgamento, que o julgamento é regido por Arcanjo Gabriel da comunicação, e os leoninos com o mago aí, que é uma carta mercuriana, tá? Então, o mago protegendo os leoninos aí essa semana. E vamos para agora os virginianos. O pessoal de Virgem sai o 0, a carta 0, o louco, né? Então, o 0 vai dar uma dica, né? Começar coisa do zero, iniciar, arriscar, usar o instinto, trazer os prazeres, trazer a leveza, né? A gente fala brincando entre a gente esotérico, o louco é a peninha do baralho, leveza, alegria, prazeres, né? Qual o seu hobby, qual o seu lazer? Faça, virginianos, né? Então o louco fala de libertação de crises, insatisfações, né? Quando a gente estuda a carta do lobo do lago no mais filosófico, o louco ele sai do caos. Ele sai de uma situação que prende, amarra, ele está em crise, ele vai buscar. O que ele vai buscar nem ele sabe, é o nome da carta, o louco. Mas ele sabe que pior que aquilo não fica, né? Então ele anda. O louco representa o andarilho, o peregrino, o buscador do baralho. Então busque se libertar, busque leveza, alegria, use os instintos. É uma carta de Urano. Saia do clássico, conservador e tradicional e traga uma coisa original, criativa, diferente. Uma carta uraniana fala de criatividade, futurismo, coisa diferente, né? Então é uma das cartas de maior movimento do tarô, ela abre os arcanos maiores, ela é bem movimentada mesmo, sabe? Então vai em busca de leveza, de prazeres, de arriscar um pouco, né? De começar coisa do zero. E vamos lá para o pessoal de Libra, os librianos, sai a carta do mundo, a carta número 21 do tarô. O mundo é uma carta que fecha os arcanos maiores. O tarô começa com a carta 0 do louco e vai até a 21, que é o mundo. Então eu vejo que os librianos, uma carta de fechamento, conseguem concluir as situações, fechar as situações, resolver as situações essa semana, porém com crescimento, é um 3, né, a redução, vai dar 2 mais 1 vai dar 3, equilíbrio e expansão. Essa carta é boa porque tem os 4 elementos naturais, fogo, terra, ar e água, então período de equilíbrio aí para os librianos e expansão, uma carta de Júpiter, traz aí as bênçãos dessa carta de Júpiter, que traz sorte, expansão, né, então equilíbrio e expansão, e é um período de ter uma visão mais ampla das coisas. Olha o nome da carta, o mundo, sai do mundinho, sai do quadradinho, tem uma visão mais ampla das situações, né? Então uma carta de equilíbrio por causa dos 4 elementos, expansão, as coisas tendo uma amplitude maior, um bom período para os librianos terem contato com o exterior. Então uma carta extremamente positiva que fecha as situações, conclui as situações e com chave de ouro. A palavra-chave do mundo é plenitude, realização, sucesso. Então uma carta extremamente positiva, Júpiter trazendo as bênçãos da sorte e da visão ampla, né? E vamos para o pessoal de Escorpião. Os escorpianos, sai a carta número 11, que é a carta da força. A força, gente, aqui, escorpianos, a força não é a força bruta. Aqui é a força da inteligência, a força da estratégia, a força da sedução. Tá? Então é um período que vocês podem enfrentar situações de tensão, as pessoas podem estar nervosas, né? As situações podem estar quentes, né? Então não bata de frente, seduza, controle o seu lado instintivo, controle o seu lado animal, controle a vontade de xingar, de falar um palavrão, né? Então é uma semana de usar uma comunicação sedutora, de ter jogo de cintura, flexibilidade, adaptabilidade. E se vocês tiverem essa inteligência emocional, vocês conseguem controlar o controlador e ainda usar para o que vocês querem. Então é uma carta que traz essa estrutura de sedução. A palavra-chave é controle e retenção.
né? Controle o seu lado instintivo animal e tem esse jogo de cintura. Viu que a pessoa tá nervosa, tá atiçada? Não bate de frente, seduza. Não vai cutucar a onça com vara curta. Então os escorpianos podem passar por essas situações aí meio tensas, então tem que ter essa sedução. E vamos para os sagitarianos, o pessoal de Sagitário. Sai a carta do carro, né? A palavra-chave do carro é resolução, né? Então, se vocês têm alguma coisa pendente essa semana, siga a voz do seu coração, seu Deus interior, e depois que seu Deus interior falou com você, vai lá e faz. O carro é a carta da mão na massa. Qual é a imagem clássica do carro? É o imperador, que ele está numa biga, ele está controlando e direcionando os cavalos. Então essa carta ela tem um cunho de controle e direcionamento. Então, por mais situação de tensão que vocês possam estar vivendo, as coisas vão estar nas suas rédeas. Vocês vão conseguir controlar, vocês vão conseguir direcionar. Uma carta de abertura, de Marte. Mete as caras, tenha coragem, ousadia, vai em frente. Qual é a palavra-chave do carro? Vitória, conquista. O carro é a carta da coroa dos louros, né? Então, são esses dois momentos para os sagitarianos. Intua, né? Olhe para dentro, qual é a resposta da questão e vá em frente, né? Quando sai o carro, vai o que tem que vai, o que tem que ir, tira o que tem que tirar, né? Passou o carro, passou, né? Então, aqui a gente tem as 3 cartas de movimento bem grande aqui, né? Nos arcanos maiores. Os taurinos, que tiram a carta da roda da fortuna, né? Os taurinos, né? Os virginianos, que tiram a carta do louco, né? E agora os sagitarianos, que tiram a carta do carro. São cartas de movimento aí para touro, né? Para virgem e sagitário. E vamos lá para o pessoal de Capricórnio. Os capricornianos tiraram a 3ª carta de corte, que é a carta da torre. Então, capricornianos, a torre é uma carta de imprevistos, do caso fortuito, da força maior. Então, é uma semana que podem acontecer imprevistos. Então não pode ficar muito no quadradinho, né? Tem que ter o plano A e o plano B. Não deu certo o plano A, opa, eu tenho uma cartinha na manga, vamos lá para o plano B, né? Então é uma semana de ter jogo de cintura, flexibilidade, adaptabilidade. Qual é a imagem clássica da torre? É um raio que cai numa torre, numa construção. Então é o raio, é o caso fortuito. Vocês vão ter o clique, o insight, a eureka para perceber que aquilo o destino está levando ali. Tem que trabalhar com aceitação, né? Então, essa semana, se tem alguma situação aí que está indo embora, vocês não estão mexendo uma peninha para aquilo ir embora, e a situação está indo embora, é a carta da torre. Então, trabalhar com aceitação e com jogo de cintura. Essa carta tem um outro nome, ela chama a torre ou a casa de Deus. Olha o nome da carta, a casa de Deus, vem de cima, não é que planeja, a coisa sai. E o raio, né, no tarô, que a torre tem o raio, é o insight, é o clique, é a eureka que vocês vão ter para ter esse jogo de cintura. Então, quais são as cartas de corte aqui, os signos, né, que tiraram cartas de corte? Os geminianos, que tiram a justiça, são cartas de limpeza, né? Então, os geminianos tiram a justiça, os cancerianos tiram a morte e os capricornianos a torre, certo? Então, os capricornianos aí reforçando, passando por uma semana de transição, que tem que trabalhar com aceitação e deixar embora o que não tá bom, não se agarra em árvore podre e tem que sair meio do quadradinho, né? Tem que ter aí um jogo de cintura, saber lidar com o imprevisto. E o pessoal agora de Aquário, os aquarianos, sai a carta do Sol, né? Então, traz um momento que vocês vão ver com muita clareza quem são os amigos de verdade, né? Então, o Sol fala de amizade, vocês vão estar com mais energia, vai estar revelando situações assim, que estão ocultas, né? O Sol clareia o quê? A Lua, né? Então, clareando as situações. E é uma carta que fala de cumplicidade, de amizade, de lealdade. Então, vocês vão enxergar quem vocês devem se aproximar. O Sol no tarô é uma carta que fala da amizade.
vontade, né? De ajuda. Vocês vão estar com mais energia. Até quando eu faço o trabalho da limpeza espiritual, eu invoco o sol, porque o sol queima os miasmas, traz a força vital, entusiasmo, alegria. Então tem uma parte do trabalho espiritual que eu invoco o sol. Então vocês vão ter esse momento aí de luz, de força, um período de vocês pensarem em clarear, esclarecer situações, pôr as cartas na mesa. Então uma carta extremamente positiva, traz aí a proteção do sagrado masculino também, né? O avô, no xamanismo, avô sol, Jesus, Oxalá. E vamos agora para o último signo da roda zodiacal, que é Peixes. Os piscianos, sai a carta da estrela. A estrela guia. Vocês vão ter a direção das situações. A estrela é um luminário. O que é a estrela, né? É um pontinho de luz naquele céu escuro. Então a estrela ilumina o céu, traz direção, uma carta de inspiração. A inspiração é um tipo de mediunidade que vem de fora para dentro. Então os espíritos de luz meio que te guiam. Você está na hora certa, falando a coisa certa com a pessoa certa. Vocês vão estar inspirados, direcionados. Mas a estrela é uma carta cansada. Então se vocês estiverem cansados de alguma situação, expõe as emoções, porque faz acordo na parte emocional. Essa carta da estrela é uma carta de acordo, é uma carta emocional, uma carta das águas, né? Então tá cansado de alguma coisa, expõe, porque faz acordo. Então traz as almas de afinidade, vocês enxergando com clareza. A estrela é a carta das almas de afinidade, pessoas que têm a mesma meta objetivo, o mesmo projeto de vida, estão na mesma vibe. Uma carta extremamente positiva. Então quem tirou os dois luminários aí? Os aquarianos tiram o sol e os piscianos tiram a estrela, né? Os dois luminários do tarô. Então os piscianos trazendo essa inspiração, enxergando as almas de afinidade. Porém, alguma situação aí vai cansar. Vocês têm que expor para fazer o acordo aí. Uma carta extremamente positiva. E vamos para os aniversariantes da semana. Quem está fazendo o seu ano novo pessoal. Vamos com as runas de Odin. Odin é o deus das runas, né? E todos os deuses nórdicos e todas as deusas nórdicas. Vamos lá. Vamos pedindo um aconselhamento para os aniversariantes da semana com as runas. E a runa que sai é a runa da Lagus. Essa runa, ela é uma runa que traz uma fluidez aí nesse ano novo pessoal que vocês estão vivendo, né? É a runa do riozinho, né? A Lagus fala de fluidez e fala de uma corrente dos elementais das águas, né? As ondinas, as sereias, trazendo proteção aí para vocês. Essa carta fala da hidromancia, ela fala das mancias com a água. Tome banhos de ervas, banho da natureza, banho de cachoeira, do mar, do rio, banho de ervas em casa. E a palavra-chave é continuidade. Ela fala do psicológico em equilíbrio. Ela é uma runa do psicológico em equilíbrio, né? Até a imagem é uma mulher ali numa cachoeira, né? Então, fala das águas que limpam. E vocês estão vivendo um ano novo pessoal. Então as águas limpando. Então tomem seus banhos de ervas, porque eu vejo que as coisas que vocês estão projetando vão dar continuidade, né? E é uma boa época para fazer a limpeza, a purificação. A água é um elemento nobre, né? O elemento água, ele se suja para te limpar no banho. Você fica limpa e a água fica suja. Então, elemento nobre, use a água, né? Para fazer a sua magia e as coisas dando continuidade com muito equilíbrio, a parte psicológica e a corrente aí das ondinas, sereia, os elementais da água protegendo vocês. E vamos para a pergunta mental? Mentalize aí uma questão que vocês vão resolver essa semana, uma questão objetiva, uma questão direcionada. Mentalize bem firme aí uma questão. Eu estou embaralhando o baralho cigano, pedindo o ancoramento de Santa Saracali, de todo o povo cigano, de todo o povo do Oriente. Vai pensando aí. Pensa bem firme numa questão objetiva. Santa Saracali vai ajudar aqui a responder, né, com o baralho cigano. Sai a carta número 35 do baralho cigano, sai a carta da âncora. É um sim.
Por que que é um sim? Olha lá, o navio ancorou. O que que aconteceu? Ele chegou ao seu destino, ele concluiu a viagem. Então essa carta da âncora é uma carta de conclusão. Então vocês vão conseguir. A âncora no baralho cigano é uma carta fixa. Vocês têm segurança, vocês têm estabilidade para resolver essa questão. E o baralho cigano, ele é composto de 36 cartas. Tá? Essa carta é a carta 35, é a penúltima carta. Ou seja, vocês têm experiência, vocês têm bagagem para resolver isso. Tá? É uma carta que na redução dá um 8, que concretiza, que materializa, que traz as oportunidades, né? Então vocês vão ter segurança, vocês vão ancorar onde vocês querem. Então a dica é: pegue toda a sua experiência, coloque com segurança, estabilidade, com firmeza, né? Porque vocês vão conseguir. E quem traz a proteção aí para vocês é a linha dos marinheiros, né? A linha dos marinheiros trazendo proteção. E tudo que a gente abre tem que fechar. Então, a gente abriu aí a mandala astrológica com o tarô. Agora nós vamos fechar. Vamos fechar aqui com o Ogam, né? Pedindo o ancoramento de todos os deuses celtas e de todas as deusas celtas, em especial deus celta Ogma. Vamos lá. Olha lá, a árvore principal do Ogam sai, a árvore número 7, a árvore do carvalho. Por que que eu falo que essa árvore é a árvore principal? Porque o carvalho, né, essa árvore chama Dur. Dur é druida, é a árvore, o carvalho é a árvore dos druidas, né? Então os druidas que jogavam Ogam para a classe, os druidas eram a classe sacerdotal que jogavam o Ogam para a elite. Então essa é uma árvore que traz um portal, ela é um 7, ela traz um portal, uma abertura, e a dica para essa semana se mostre para o que vocês vieram, mas com muita diplomacia, né? Então, mostre toda a sua honra, mostre todo o seu conhecimento, mas com diplomacia, com jogo de cintura, né? Por exemplo, os druidas, eles atendiam a elite, mas não é fácil atender a elite. Então, eles tinham o conhecimento, eles tinham todo um conhecimento, mas eles tinham que passar esse conhecimento com muita adaptabilidade, com muita flexibilidade. Então, essa é a dica para vocês. Mostre para o que vieram, mostre, se coloque, mas de uma forma inteligente, estratégica, uma forma sedutora, uma forma diplomática. E essa é uma árvore de portal divino. Os druidas, eles jogavam o Ogam embaixo do carvalho, né? Então eles lançavam o Ogam embaixo do carvalho. Então essa árvore é uma árvore que fala do conhecimento, de coisas, coisas duradouras, coisas fortes, né? Então, é uma árvore extremamente positiva como uma mensagem final. E para uma consulta mais completa, na consulta eu uso tarô, baralho cigano, runas e yoga, tá? Eu uso esses 4 oráculos para mapear todos os setores e todos os corpos. Então, eu posso ajudar vocês em todos os sentidos, porque vai sair todos os setores da sua vida e todos os corpos. Então, eu tenho também um trabalho da limpeza espiritual profunda, onde eu entro dentro do campo áurico, alinho todos os centros de força, alinho todos os corpos e potencializo os projetos, os pedidos, né? E também para você aí que está fazendo aniversário, eu tenho um trabalho especial, que é um trabalho que eu entrego por escrito da numerologia, o ano pessoal. Todos nós vivemos um ciclo de 1 a 9, 1 é o começo e 9 é fechamento, e cada número tem um tom. Então você vai descobrir qual é o seu ano pessoal. Você está vivendo 1, 2, isso vai dar o foco principal. O legal desse trabalho é que vai do ano do aniversário de um ano até o ano do aniversário do outro ano, né? Vocês vão aproveitar bastante aí. E para quem gosta de oráculo e quer aprender, eu dou curso profissionalizante de tarô, baralho cigano, runas e yoga. Aula teórica, aula prática, tá? Então o número para marcação é 11 9 87 88 6000. Vou repetir.
11 9 87 88 6000. E temos as redes sociais, canal no YouTube, Facebook e Instagram, Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir, Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.